Essa noite nós nos reunimos aqui para fazer 7 horas de louvor, adoração, com o propósito de edificar um altar ao Senhor, com um foco específico, que é o resultado das eleições amanhã. Esse ano foi um ano de muito desgaste, de muita guerra, muitos atos proféticos contra Leviatã, muita oração de arrependimento, confessando o pecado da igreja, para que o Senhor sare a terra. A máxima de 2 Crônicas, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender, chorar, confessar os seus pecados, né? Se a psique da igreja evangélica, católica, da igreja brasileira, eu vou melhorar a frase, se a psique da sociedade brasileira florescer fruto de arrependimento, então o Senhor ouvirá o seu clamor, perdoará os seus pecados e sarará a nossa terra. E em Jeremias capítulo 1, versículo 10, o Senhor está profetizando para o jovem Jeremias e diz assim para o profeta: ponho-te hoje, neste dia, sobre as nações e sobre os reinos. Faça com o seu dedinho e diga: para arrancar, para derrubar, para destruir e para arruinar. É isso mesmo, Deus está ungindo um profeta para fazer 4 coisas pejorativas na mente religiosa humana. Diga: para arrancar, derrubar, destruir e arruinar. E também para edificar e plantar. 2 coisas positivas na mente religiosa humana. Mas tudo que você faz debaixo da inspiração de Deus é sagrado. Diga: debaixo de um comissionamento divino. Arrancar, derrubar, destruir é bíblico. E sem o comissionamento divino e sem a comunhão com Deus, plantar e edificar pode ser o sistema babilônico, que você está fortalecendo e ajudando a plantar e a edificar sobre a sociedade. Então, não é porque o termo é pejorativo ou positivo que é de Deus ou do diabo. Não. É porque você está obedecendo o que Deus mandou você fazer ou não. Às vezes, para você ver um grande avivamento, você primeiro tem que ter coragem de arrancar, de derrubar, de destruir e de arruinar coisas pagãs que estão infiltradas dentro da psique de uma igreja local. Gideão estava pronto para um grande avivamento, mas a primeira coisa que ele teve que fazer antes de Deus usar ele para o avivamento é derrubar o altar pagão do pai dele, dentro da casa e da família dele. Interessante, né? Então nós estamos vivendo esse momento como nação brasileira, de arrancar, de derrubar, de destruir, para estabelecer algo novo. E eu sei que você tem maturidade para isso, não é o foco dessa palavra. Estamos orando, intercedendo, profetizando, trazendo a existência, sentindo dores de parto, o ano inteiro. Nessa reta que antecede a eleição, isso fica mais forte. Mas eu quero que você abra a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4. Quero ler do versículo 8 em diante. É um texto conhecido por boa parte da igreja cristã, seja ela católica ortodoxa, católica romana, católica carismática, evangélica protestante, evangélica pentecostal, evangélica neopentecostal, ou a nossa turma do atual movimento de restauração do entendimento apostólico profético. Não importa em que prateleira você se encontra e nos visita essa noite, o fato é que o espírito de unidade, João 15, 16, 17, é fundamental para que o mundo creia que ele nos comissionou a pregar o Evangelho. E esse espírito tem que ser restaurado, ativado, vivificado, fortalecido através dos nossos relacionamentos. Mas é um texto que todo mundo prega. E é um texto que tem uma chave para você entender a maturidade do relacionamento político do povo de Deus com a política, da política com o povo de Deus. Diga para quem está do seu lado: você conhece o lobby do profeta Eliseu? Você nunca viu o profeta Eliseu como um lobista político? Porque a politicagem é demoníaca, mas a política todos nós fazemos, os nossos relacionamentos de comprar, vender, de estudar, de elogiar um professor ou de elogiar um aluno, mesmo sabendo que ele não deu o máximo do seu potencial, mas de ser misericordioso, crendo pela fé que no próximo ele vai se sair melhor no seu desempenho. E a política não é maligna, a politicagem é. Mas a política faz parte dos nossos relacionamentos bíblicos
e de maturidade cristã e de maturidade cidadã. Versículo 8 do capítulo 4 da segunda carta de Reis diz que sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, Sunem é o nome da cidade, havia ali uma mulher rica, diga o adjetivo, rica, próspera, a qual o reteve, a qual o constrangeu, diz uma outra tradução, a comer pão na casa dela. E sucedeu que todas as vezes que passava ali e se dirigia para comer pão, e ela disse ao seu marido: eis que eu tenho observado que este homem passa sempre por nós, é um homem santo de Deus. É possível você discernir frutos do Espírito Santo na vida das pessoas. João Batista e Jesus falam para os fariseus: arrependam-se, raça de víboras. Se vocês creem que vão morar nos céus porque são filhos de Abraão, estão lascados, porque Deus dessas pedras suscita para si filhos de Abraão. E João Batista diz a máxima: apresentam então, pois, frutos de arrependimento. É uma coisa que você sente no espírito, você discerne. Um pouquinho de percepção e sensibilidade. Você não precisa ser crente para discernir isso. Esotéricos têm essa capacidade, feiticeiros têm essa capacidade, profetas de Deus têm essa percepção no espírito humano deles, de ver no mundo espiritual o espírito ou o homem interior de cada um de nós. E ela disse a seu marido: façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali retirar-se, descansar, dormir, ficar hospedando o profeta, porque eles sabiam que na antiguidade homens santos, Ló hospedou a homens e hospedou a anjos que o livraram da destruição de Sodoma e Gomorra. Nunca estivemos tão próximos de experimentar a manifestação plena da iniquidade na nação e na sociedade brasileira de Sodoma e Gomorra como nesses dias e nesse alinhamento político de 2018. Isso nunca foi uma realidade tão grande. E se a igreja se arrepender dos seus maus pactos, más alianças, más apoios políticos dos anos anteriores, dos pleitos eleitorais anteriores, eu creio que até anjos vão visitar alguns líderes religiosos nesse país. Seja arcebispo, bispo, pastor, padre, exorcista, apóstolo, profeta, evangelista, mestre, diácono, obreiro, não importa. Seja você que crê em Deus e tem temor do Senhor como um princípio de sabedoria para a sua vida. Até anjos vão nos visitar se nós apresentarmos e se na psique da nação brasileira, da sociedade brasileira, florescer arrependimento. Ou seja, um povo disposto a se arrepender do jeitinho ou da corrupção coletiva, para que Deus possa nos dar líderes menos corruptos. Não vou dizer perfeitos, não vou dizer messiânicos, não vou dizer santos, mas vou dizer líderes menos ruins. Esses 4 elementos aqui eu poderia falar agora do tabernáculo de Moisés, poderia falar do templo de Salomão, porque ali, quando você entra no átrio, tem a mesa dos pães asmos, tem o candelabro com as 7 chamas dos 7 Espíritos de Deus, tem o altar do incenso, tem a cortina. Então, tem um simbolismo entre esses elementos que eles colocam no quarto, que Eliseu vai dormir, com os elementos que existem no tabernáculo de Deus, até chegar lá no Santíssimo Lugar. O tempo não me permite fazer essa analogia, mas poderíamos desenvolver esse simbolismo aqui agora. Mas o que eu quero falar é do lobby do profeta Eliseu. Praticar lobby não é pecado, contanto que você o pratique dentro de um princípio e de um valor do reino de Deus. Praticar lobby por interesse próprio, destituído de uma bênção comum para a coletividade da comunidade onde Deus te colocou para servir, é egoísmo, é pecado, é barganha, é enriquecimento ilícito. Mas praticar lobby por praticar lobby, pensando no bem coletivo da comunidade, é bíblico, e Eliseu praticou. Por isso é muito difícil ter maturidade num pleito político entre o que eu vou me corromper ao receber ajuda ou pedir ajuda para o Estado ou para um político, e o que eu não posso tocar, porque se eu tocar é contaminado. Por isso tem que ter uma teologia de maturidade para isso. Alguns se aventuram a entrar nessa área e se não usam. Não porque a tentação ou o Satanás são muito grandes, não. Porque eles já tinham dentro deles uma concupiscência da carne, uma soberba da vida, uma presunção mal resolvida.
né, uma inclinação para o amor ao dinheiro mal resolvido, embora que maquiados com uma teologia romana, protestante ou pentecostal, não importa. E quando tiveram acesso a poder, a dinheiro e a sexo, se corromperam. Meu Deus. Mas não estamos aqui para ser legalistas ou juízes, os nossos irmãos. Estamos aqui para vigiar os que estão de pé, para que não venhamos a cair. Amém. E venhamos a dar o tiro certo na urna amanhã, na hora de apertar o botãozinho. Versículo 11 diz que sucedeu que um dia Eliseu veio ali, retirou-se àquele quarto e se deitou para dormir. Então disse ao seu discípulo, ao seu moço, ao seu jovem aluno da escola de profetas, porque ele recebeu e herdou a escola de profetas de Elias, Geazi: chama a sunamita. E chamando a ele, ela se pôs diante dele. Porque ele disse: diga-me, eis que tu nos tem tratado com todo o carinho. Desvelo, diziam algumas traduções, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale ao teu favor junto ao rei ou junto ao capitão do exército? E respondeu ela: eu habito no meio do meu povo. Algumas traduções dizem que ela respondeu: não, tenho tudo o que necessito. Tem outras traduções assim. Então disse ele: que há de se fazer por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho e o seu marido é velho. Chamando ele, se pôs à porta e ele profetizou, e ele orou, e ele decretou uma palavra sobre a vida dela, que é esse tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não brinca com isso, não, Senhor meu, homem de Deus, não minta para mim. E concebeu a mulher e deu à luz no tempo determinado, segundo o tempo de vida que Eliseu profetizara, e crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu com os segadores para cegar o campo. Deve ter tido um AVC, alguma coisa assim, voltou, morreu. Eliseu deitou sobre ele, 7 vezes soprou, orou, intercedeu, e ele ressuscitou dos mortos. Aleluia. Ela não precisava de lobby do profeta junto ao rei, e ela não precisava do lobby do profeta junto ao chefe do exército para resolver nenhum problema. Ela era próspera e era rica. Mas Eliseu não se sente constrangido de oferecer os seus serviços e de utilizar da influência que Eliseu tem junto ao rei, junto ao chefe do exército, para carimbar algum documento que a fila da burocracia estivesse o impedindo, o emperrando na Palestina da antiguidade. E em momento algum Eliseu estaria pecando por estar usando do seu lobby, ou da sua influência, ou do seu trâmite em Brasília, na Câmara, no Senado, ou no Judiciário, ou em qualquer esfera de autarquia de poder, para auxiliar essa mulher. Afinal de contas, essa mulher ofertava, contribuía, alimentava, honrava a unção de Deus sobre a instrumentalidade dele, muitas vezes ao ponto de construir um quarto e constrangê-lo a comer pão na casa dela com o marido. O que ela precisa mesmo era de um milagre sobrenatural, um polidrâmio, um policisto, qualquer doença similar que impedia ela ou impedia o marido de ser fecundos. E o fenômeno aconteceu, o milagre aconteceu, a criança nasce e o filho da promessa morre, e Deus usa novamente a instrumentalidade do homem de Deus para a ressurreição. Aleluia. Você conhece a aplicação final desse texto, mas talvez nunca ninguém tenha dado ênfase exatamente a essa pergunta do profeta. Tem alguma coisa que eu possa te ajudar a resolver junto ao rei? Tem alguma coisa que eu possa te ajudar a resolver junto ao chefe do exército? Diga: Eliseu, o lobista do reino, o lobista profético. Sabe que nos Estados Unidos a gente prega muito, já preguei em mais de 400 igrejas hispanas, umas 10, 15 brasileiras, 2 americanas. E eu vejo que nos Estados Unidos a profissão de lobista ela é regulamentada. Ela é uma profissão oficial de ser lobista junto a democratas ou a republicanos. No Brasil, todo mundo pratica isso sem regulamentação. Por isso que abre margem precedente para muitas imaturidades. Não acredito que os Estados Unidos seja imune ao pecado ou imune à imaturidade. Talvez seja em doses mais homeopáticas do que na América Latina. Mas o profeta ele se apresenta como um lobista, disposto a interceder e usar da influência dele, da unção de Deus na vida dele, do prestígio dele, junto ao rei, junto ao chefe do exército, para resolver algum problema dela. Ela não precisa naquele momento
tempo mais tarde, ela precisa da unção sobrenatural para a ressurreição dos mortos pela instrumentalidade desse profeta. Se pastores, padres, líderes comunitários, voluntários, líderes de comunidades em favelas usarem do seu lobby, do seu prestígio, junto a um vereador, junto a um político, junto ao deputado, junto ao senador, junto ao governador, junto ao presidente da república, para algum favor, para alguma solução, para algum dinheiro, para alguma captação de verba, cujo resultado vai gerar recurso financeiro exclusivamente para ele, eu o chamaria de egoísta. Mas se ele vai usar desse lobby para o bem comum da comunidade, eu chamaria ele de um profeta do mesmo nível, da mesma hierarquia, da mesma patente que Eliseu. Porque aqueles órfãos precisavam que alguém tirasse a bunda da cadeira e se organizasse, planejasse, visualizasse, criasse um estatuto, mobilizasse uma personalidade jurídica, fizesse o lobby e conseguisse captar esse recurso. Quando a igreja tem um orçamento que lhe permite, com a sua própria contabilidade, prover o social, deve fazê-lo. Quando ela não tem, ela deve deixar o orgulho, a arrogância e a falsa demagogia de uma teologia confusa e superficial e usar do lobby de profeta para transformar a comunidade social. Porque existem coisas que Deus provê através de um peixe, como a moeda de ouro na boca. Existem coisas que Deus provê através da oferta, na multivoluntariedade dos que congregam ali. Existem coisas que Deus provê através de um político endemoniado, mas que num momento, debaixo da inspiração divina, mesmo esse político endemoniado vai assinar e vai liberar uma verba de um fundo que estava parado lá, perdido, para vir ali para aquela favela, para vir ali para aquela comunidade, para vir ali para aquele sertão nordestino, para vir ali para aquela favela urbana em São Paulo e transformar a vida de centenas, dezenas ou por que não milhares de famílias e pessoas. Exatamente porque nós somos tímidos e temos uma teologia confusa em relação ao poder do lobby do profeta, quando usado para o bem comum e não quando usado para o egoísmo e para o enriquecimento ilícito de um sacerdote ou de um líder estratégico dentro da igreja. Exatamente porque nós não temos uma teologia de o que é bíblico um profeta pedir para um governador, para um rei ou para um chefe do exército, que nós muitas vezes nos escravizamos a uma falsa teologia, uma demagogia teológica. Ah não, eu resolvo tudo com o dízimo, com a oferta, porque se não for na forma do dízimo da oferta, eu não peço. Okay. É óbvio que quem pede para político fica devendo favor para político, mas também é óbvio que quem vibra na frequência eletromagnética da glória, da unção e da autoridade de Eliseu, ele ora e estabelece políticos, ele ora e derruba políticos. Aleluia. Que é o profeta Samuel que unge Saul, e é o profeta Samuel que destitui Saul do seu reinado. É o mesmo profeta Samuel que estabelece Davi, e 40 anos depois a profecia se cumpre, Davi se assenta ao trono. A igreja tem que amadurecer e aprender a se mover no profético, no apostólico, nas esferas jurídicas, de judiciário, legislativo, executivo, não para o bem ou o privilégio de um líder carismático, de um apresentador de programa na televisão. Não, para o bem comum de todos os necessitados da comunidade. Outra coisa, quando o dinheiro vem ou vier, e eu sinto no meu espírito que esse próximo ciclo Deus vai levantar orfanatos através de vocês aqui no Guarulhos. Eu sinto no meu espírito que vai sair escolas e centros de treinamento. Porque é um absurdo, nós temos um prédio que paga um aluguel para usar 3 ou 4 vezes na semana, e o restante da semana ninguém está recebendo um restaurante coletivo com alimentação gratuita aqui, ou treinamento profissionalizante, com tanto espaço e salas aqui no andar de baixo. Isso é motivo de nós nos constrangermos e nos arrependermos, porque esse não é o pecado deles, esse é o nosso pecado. Eu sinto no meu espírito que isso vai acontecer. E eu não gostaria que religiosos de plantão dissessem que algo de errado ou fora do padrão bíblico está acontecendo. Seria pecado se pegasse o dinheiro e 70%, 80% desse orçamento enriquecesse uma única pessoa, um único líder, que às vezes não é nem o pastor, às vezes é o tesoureiro, às vezes não é nem o tesoureiro, às vezes é o irmão que tem o lobby e influência lá dentro do partido político. Nem o pastor nem o tesoureiro tocam nesse dinheiro. Anos mais tarde você descobre o que estava em oculto.
Já vi pastores sérios da Convenção Batista, da Igreja Presbiteriana, responderem juridicamente por dinheiro que eles não tocaram, mas eles estavam no estatuto como os responsáveis do CNPJ e delegaram para pessoas que não eram tão nobres quanto eles. Eu gostaria muito que vocês ativassem no mundo profético o potencial do lobby para o bem comum de toda a comunidade, independente dela ser evangélica ou não. Nós não estamos aqui para fazer serviço social somente para quem é membro dizimista e está em dia com o dízimo dessa igreja, não. Aqui é para abençoar espírita, católico, gay, homossexual, drogado, aidético, cabeludo, careca, gordo, magro. Até os corintianos nós vamos abençoar aqui nessa igreja. Não podia perder a oportunidade, né, irmão? Vocês me perdoem, continuem me amando. Os corintianos tenham misericórdia de mim. Abençoar a todos, independente de credo, de cor, de raça, independente de serem simpáticos à nossa interpretação bíblica ou críticos à nossa interpretação bíblica. Diga, porque assim a verdadeira fé, o verdadeiro amor, ele deixa de ser subjetivo, teórico, retórico, e ele se torna objetivo, concreto, real, manifesto em nosso meio. Aleluia. Eu acho que nós estamos fazendo tanta coisa com tão pouco orçamento, né? As cestas básicas, as pessoas que são assistidas, o trabalho de capelania no presídio que essa igreja desenvolve. Nós mesmo lá no Amazonas, lá no sertão nordestino, nem todas as igrejas da rede são fiéis nos dízimos, nas ofertas, mas algumas têm sido. Eu tenho conseguido emitir passagem aérea, tenho conseguido dar treinamento gratuito, tenho conseguido ajudar algumas famílias e missionários necessitados. Não é o ideal, não é a solução, não é o planejamento macro dos nossos sonhos, mas eu sinto no meu espírito que esse tempo de se esforçar com lágrimas e choro para ser fiel no pouco tem gerado diante de Deus um memorial. E esse ciclo de 2019 o Senhor vai nos colocar sobre o mundo. Isso vai ser através do crescimento de membros, de dízimos e de ofertas, ou através de projetos de dinheiro público para que a igreja faça o social na comunidade. Não me importa, não me constranjo, porque esse orgulho, essa vaidade, eu já crucifiquei com Cristo na cruz. Se ele vai mandar o dinheiro através de um peixe para pagar o imposto atrasado de Pedro e Jesus, que eu não sei se eles estavam no Serasa primeira, segunda ou terceira instância, mas já havia ali uma notificação de cobrança em cima dos dois, né? Não me importa, o importante é que o dinheiro venha e seja administrado com temor e tremor. Glória a Deus. Por isso o lobby do profeta também nos torna responsáveis na hora de votar, de estabelecer e de instituir autoridades sobre as nossas vidas, cujos valores e cujo sistema de crença esteja alinhado com a palavra de Deus, ainda que em algumas coisas esteja desalinhado, nos principais elementos da fé cristã estejam convergindo, ou nos tornarmos responsáveis diante de Deus. Porque se você nunca pensou em voto, pense em voto como pacto, pense em voto como aliança. Em quem você vota, você fez um pacto e uma aliança espiritual com esse candidato. É verdade. Você não votou apenas no carisma dele, votou no todo o sistema de crenças que o partido e que a ideologia por detrás dele defende. Seja a favor do aborto, contra o aborto, a favor da sodomização da sociedade, mecanismos que não impedem, mas desaceleram a sodomização da sociedade, ao menos preserva as crianças no colégio, a favor da corrupção ou contra a corrupção. Não acho que nós temos um governo perfeito, porque o governo perfeito só vai vir no milênio, quando Jesus estabelecer reis e sacerdotes sobre as províncias a partir de Jerusalém. Não creio que o Messias é o Bolsonaro, nem que o melhor candidato é o Haddad. Também não quero castrar você da tua capacidade de inteligência, de orar, discernir, pensar e votar. Eu quero que você se torne responsável diante de Deus. Aleluia. Mas que você se lembre que todo profeta tem um lobby. E se sabermos usar esse lobby dentro do fundamento bíblico cristão, iremos honrar e glorificar a palavra de Deus, a Cristo. Aleluia. E se usarmos esse livre-arbítrio e não soubermos votar, vamos nos tornar corresponsáveis por toda a massificação, renovação, perpetuação da iniquidade em nosso meio.
Diga, eu e minha casa. Eu e minha casa. Já tomamos a nossa decisão. Serviremos ao Senhor. Deus te abençoe de uma forma muito especial. Amanhã, Deus te abençoe de uma forma muito especial. Nesse 27 de outubro, que nada mais é do que um portal espiritual. Escolhe, pois, a bênção ou escolhe a maldição. Eu te aconselho, te recomendo, Deuteronômio 28, mas escolhe pela bênção, mas você é livre para fazer o que você quiser. Dê uma salva de palmas bem forte a Jesus. Pastor Eric, por favor. Aleluia, glória a Deus. Amém, amados? Amém. Motivo de alegria, né, amados?